Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom, tudo certo. Pessoal, nós estamos estudando sobre função quadrática, ok? Muito parecida com a equação de segundo grau que vocês estudaram lá no ensino fundamental, tá? E que vocês já perceberam aí a ligação, né? Certo? Então, vamos nas questões para a gente entender como é que funciona isso aí, tá? A primeira questão, esboce o gráfico de cada uma das funções, reais e reais. Tá, para eu esboçar o gráfico, para eu construir o gráfico, eu tenho que olhar o seguinte, ó. X é igual, y é igual a x ao quadrado. Eu tenho um termo só o termo A. Quando eu tiver só um termo A, o zero sempre vai ficar no meio da minha tabela. Tá? Se você quiser fazer uma tabela, né, eu aconselho que faça, tá? Para ficar mais fácil para você entender o que está acontecendo. Aí você coloca o zero no meio da tabela, certo? Aí você coloca dois números acima, que são números menores que o zero, e dois números abaixo, números maiores que o zero. Beleza? Aí você resolve, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, você efetua. Aí depois você joga no gráfico. Ordenadas, né? Que é o y, e abscissas, que é o x, tá? Os números que nós atribuímos, que vai de menos 2 até o 2, é valor do x, das abscissas. Tranquilo? Então você vai colocar no lugar do x. Ok? Tranquilo? Já observaram o gráfico aí? Os valores. Agora vamos ver aqui na alternativa B. Olha só o que diz a B. 2x ao quadrado. Um termo só o termo A. Então o zero vai ficar no centro, dois números menores e dois números maiores que o zero, tá? Aí você efetua, ó. Olha só, eu fiz até o cálculozinho aqui do lado para você observar. 2 vezes menos 2 ao quadrado, que você substituiu no lugar do x, né, o menos 2. A menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 8. Ok? A mesma coisa com menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, 2. 0 ao quadrado, 0 vezes 2, 0. Vocês viram que eu não fiz os outros dois cálculos, porque não precisa. Tá? Vai ter sempre essa ligação. Se você achar o número do meio, a vértice, o que vai acontecer? Você vai fazer a parábola. E os dois números de cima vão ser iguais aos dois números de baixo. Ó, olha só, você viram 8 e 8, 2 e 2, vai sempre fechar desse jeito aí, tá? Para fazer a parábola. Então tá aqui nosso gráfico. Tá feito nosso gráfico, tá? Olha a ligação, lá em cima é 8, ok? E tá aí a ligação. Beleza? Vamos ver aqui a alternativa C. Na alternativa C, nós temos menos x ao quadrado. Um termo só, então 0 no meio. 2 em cima, 2 embaixo. Você efetua aí, tá? Lembrando que o sinal de menos, o negativo, ele não foi elevado a 2, a potência. Não foi. Somente o número, tá? Então, todos os valores serão negativos, tá? Ok? Então tá aí, menos 4, menos 1 e o 0. Olha o gráfico aí, a ligação embaixo é o menos 4, tá? Todas as ligações aí com o 0, né? O 0 é o ponto de origem. Beleza? Vamos fazer a alternativa D do mesmo jeito, menos 2x ao quadrado. Atribuímos valores para o x e fazemos aí então o nosso gráfico. Ok? Vamos aqui na questão 2. A questão 2 do mesmo jeito. Construa o gráfico de cada uma das funções. Bem, o que muda aí? É que na questão 2 nós temos dois termos, o A e o B. Tá bom? Aí eu vou lembrar lá da equação de segundo grau. Como é que eu resolvi a equação de segundo grau? Para resolver a equação de segundo grau, nós temos a equação completa e a equação incompleta. Como só tem o termo A e o termo B, então é uma equação incompleta. Tá? Então como é que eu resolvo? Ó,
eu vou fatorar. Por exemplo, x ao quadrado é x vezes x. 2x é 2 vezes x. O que tem em comum o x? Coloque em evidência. Certo? Aí o que sobrou? Sobrou o x menos 2. Primeiro x é igual a 0. Aí x menos 2, o 2 muda de lado e fica positivo. Então eu tenho dois valores aí, o 0 e o 2. O que é isso? É a raiz da equação. Dois números, a raiz da equação. Olha como é importante isso. A raiz da equação é onde vai passar a concavidade no x, no eixo da abscissa. Onde passa a concavidade vai ser a raiz da equação. Você viram que ela passou no 0 e no 2? Perceberam? Tá, mas eu preciso achar o vértice. O número que fica no meio. Lembra do 0? Da questão 1? Eu preciso achar o número que fica no meio. Aí é só eu pensar, poxa, qual o número que fica no meio entre o 0 e o 2? 1. Então 1 é o vértice da minha parábola, tá? É o ponto mínimo nesse caso. Eu coloco 1 no meio, dois valores menores em cima e dois valores maiores embaixo. Tranquilo? Aí eu resolvo. Olha só o que aconteceu. Eu vou resolver, ó. Faço substituição e efetuo. Tá? Percebam aí. Qualquer dúvida, perguntem, não fique com a dúvida. Ok? Então vamos lá. Agora a alternativa B. Da mesma forma, tá? Falta o termo C, nós temos o termo A, o termo B. Então, menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. X ao quadrado é x vezes x, 3x, 3 vezes x. Eu vou pegar e colocar em evidência o que tem em comum, tá? Que é o x que eu tenho nos dois termos. E o menos 3x, o menos x mais 3, eu coloco dentro do parêntese, que não é comum nos dois termos. Aí o primeiro x é sempre 0, e o segundo vai ser menos x mais 3 igual a 0. Eu mudo o x de lado, que estava negativo, vai ficar positivo, x igual a 3. Tranquilo, né? Aí fazendo aqui o nosso gráfico, né, a nossa tabela, eu vou resolver o 2 de cima e o do meio, que os valores serão sempre repetidos. 0 e 0, 2 e 2. Sempre assim, tá? Então, menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, vai dar 2, 0, tudo vezes 0 é 0, né? Nós jogamos aqui no gráfico. Se você fizer 2 quartos, 9 quartos, fica certo também, que é o mesmo 2,25, tá? Se você quiser resolver em fração, você pode resolver em fração também, que é 1,5 vai dar 3,5. Né? Pode fazer em fração, sem problema nenhum, tá? Ficar do mesmo jeito, mesma questão, tá? Ok?